Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um plantão do Cris. Primeiro eu vou começar falando sobre a censura da Prefeitura do Rio de Janeiro contra os gibis que tinham imagens de um beijo gay. Isso aí tá dando mó trelelê na internet, umas discussões muito acaloradas e não é pra menos, né? Sabe, é lamentável ver um prefeito de uma capital como é o Rio de Janeiro, desse tamanho, com tanto problema, então, ou seja, o prefeito Marcelo Crivella se valer de um populismo de direita barato pra tentar, na verdade, distrair a atenção das pessoas. Como assim, Cris? O que você está dizendo? Para além do aspecto extremamente repugnante, né, do discurso que a medida carrega, sabe? Um moralismo radical, ilógico, obscurantista, né? O que norteia, do ponto de vista estratégico, a ação do Marcelo Crivella? O que ele quer? Como o cara não consegue governar, como o cara não consegue corresponder à expectativa das pessoas do ponto de vista administrativo, então o Rio de Janeiro vive um caos atualmente, então o que o cara faz? Para tentar desviar a atenção das pessoas, né, da sua má conduta, do seu mau desempenho enquanto prefeito, ele joga, né, as discussões, transfere o centro das discussões para uma pauta moral e de valores. Porque ali ele joga melhor, entende? Ó, vejam, o Bolsonaro recentemente, vendo a queda dos seus índices de aprovação, o que ele fez? Tomou como estratégia apelar ao público evangélico. Entendem? Porque já que do ponto administrativo, econômico, macroeconômico, o Bolsonaro não vai bem e não vai mesmo reverter esse cenário, como as medidas do governo Bolsonaro não são capazes de reativar a nossa economia, nem mesmo fazer com que a gente retome o nosso ritmo de desenvolvimento, o que o cara faz? Ele prefere então falar de coisas do aspecto moral, de valores, de beijo gay, lembra do gibi, do kit gay do Bolsonaro? Eles apelam para esse papo porque sabem que um determinado segmento específico da nossa sociedade, religioso, por uma série de fatores, eu nem vou entrar nesse mérito, né? Até por desinformação também, talvez, reage a esse tipo de provocação. Então é uma tática, né? É uma tática para desviar o foco da atenção das pessoas. Aí se fica falando então, esses caras não estão se segurando mais, entendeu? Porque eles não estão administrando bem. Então, não conseguindo administrar bem, eles vão tentar pelo menos cristalizar um determinado segmento da população ao lado deles. E aí pode ser o segmento da segurança pública, os policiais, uns vão apelar para os evangélicos, enfim, tem vários outros segmentos que podem ser de alguma forma apropriados por esses. Eu li com frieza as matérias a respeito desse tema e li também algumas decisões judiciais a respeito da censura desse material, porque eu queria saber por que, do ponto de vista jurídico, se autorizou a censura e o recolhimento desse material. Assim, considerando que o Brasil ainda vive o Estado Democrático de Direito, onde a lei impera, né? Eu achei que deveriam, então, ter colocado um bom argumento jurídico para tanto. E o argumento é de que um beijo, né, colocado num gibi e esse gibi ser distribuído para crianças é uma cena imprópria. Poderia ser um beijo hétero também, em tese, tá? Eu sei que não é bem assim. Mas mesmo nesse sentido, a discussão poderia ser tomada de uma maneira equilibrada, tranquila. Existem órgãos fiscalizadores, para tanto, existem profissionais dentro da estrutura do Estado ou não, existem profissionais da psicologia, da educação, da pedagogia que poderiam ser acionados para que este material fosse devidamente colocado ao alcance de um determinado público que pode ter acesso a esse material sem que isso traga algum trauma, algum problema ou, enfim, alguma contraindicação em relação ao conteúdo colocado. Isso poderia ter sido feito com tranquilidade, né? Ninguém está fechado a essa discussão, que de repente pode ser, um material pode não ser apropriado para crianças. Tudo bem, agora, quando o prefeito do Rio de Janeiro se embandera dessa causa e personifica essa causa nele mesmo, a gente percebe que isso não é nada mais, nada menos do que um populismo de direita. Trata-se de Marcelo Crivella tentando salvar a sua pele. Já que não governa bem, ele vai tentar fazer essa causação toda aí. É um populismo de direita. Um populismo de direita que ofende um determinado
grupo de pessoas da nossa sociedade, né? Estimula o preconceito, o desrespeito e pior, não dá nenhuma solução para os reais e muito mais urgentes problemas que a cidade do Rio de Janeiro hoje vive. E quando, né, esse tipo de comportamento é adotado também por figuras nacionais, no caso também o Brasil. E falando em beijo gay, vocês viram com quem que o Bolsonaro estava no desfile de 7 de setembro? Com o Silvio Santos. E eu queria saber se o Bolsonaro já viu essa foto aqui, ó. Vai ter que censurar o Silvio Santos. Vai ter que apagar ele das imagens do 7 de setembro. E outra, que independência? Como é que a gente vai comemorar a independência se a Boeing comprou a Embraer, se o pré-sal não é mais nosso, se a base de Alcântara não é mais nossa? E ver o Bolsonaro no palanque do desfile do 7 de setembro comemorando a independência do Brasil é a mesma coisa que ver o diabo rezando a missa. Não existiu na história desse país um governo mais entreguista e capacho do que o governo Bolsonaro. E graças à conduta desastrosa do Bolsonaro, quase que a Amazônia não é mais nossa. Esse Bolsonaro fica falando aí que ele tem ele faz um discurso nacionalista, né? Ah, a Amazônia é nossa e tal, mas no fundo ele mesmo não acredita nisso, tá? Ele falou durante a campanha que é um erro o Brasil reivindicar a soberania sobre aquele território da floresta amazônica. Se nós levantarmos aqui um fuzil e falar a Amazônia é nossa, nós vamos perder a Amazônia. A Amazônia hoje em dia não é mais nossa pelas suas riquezas. Segundo informações divulgadas na imprensa, 2 habeas corpus impetrados pela defesa do ex-presidente Lula serão julgados pela segunda turma do STF entre os dias 13 e 19 de setembro. Meus amigos, é verdade mesmo. O Lula pode ser que seja solto ainda este mês. Agora, nós precisamos aqui deixar bem claro que a pauta do Lula livre não significa a defesa intransigente da inocência dele. Não, eu até acho que a hashtag deveria ser outra. Eu acho que a melhor hashtag seria Justiça para o Lula. Porque é necessário reconhecer que o Lula foi submetido a um tribunal de exceção. Ele, colocado em liberdade, inclusive poderá e deverá ser julgado de novo, podendo até ser condenado, mas dessa vez por um juiz que não tenha motivações particulares e políticas para condená-lo ou absolvê-lo. Entendem? Lula é um preso político, a gente goste dele ou não, e merece justiça. Ele pode até ser condenado depois, tudo bem, mas submetido à lei, perante a lei, assim como todos e igualmente a todos os outros brasileiros.